Fala pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né, a mais um encontro aí do nosso o Roadmap, né, From Zero to Hero com System Design é o de segunda, perdão, com estrutura de dados e algoritmos, né, que é um encontro que a gente faz semanalmente às sextas-feiras, e System Design a gente faz às segundas, né, então já fica o convite também. Hoje a gente vai focar em falar sobre perfecção, né, que é uma técnica aí bastante usada quando a gente está lidando com arrays de números, né, na maioria das vezes. Dá até para aplicar em outros lugares, mas ele é focado em array de valores numéricos ali, né, onde você consegue somar, porque como ele, né, traz o nome, ele é uma soma prefixada ali. Mas bom, antes da gente entrar um pouco mais e falar sobre ele, pô, bem interessante, né? Fica o convite para a comunidade do Discord, aí que a gente vai estar. Quem está vendo pelo vídeo, a gente vai estar colocando o link em um comentário no vídeo. Quem está vendo aí quem está aqui, né, presente, se alguém puder mandar o link nos comentários do Zoom, só para a galera também entrar lá na comunidade do Discord. Bom, a gente também tem um canal onde a gente está postando todos os vídeos dos encontros, né? Tanto o encontro de algoritmo quanto o encontro de System Design. Então, sempre vai intercalando, né? Uma técnica, uma estrutura de dados, aí seguida, né, de algo ali de System Design, um case, e assim por diante. Então, bom, tá bem legal, tem bastante coisa aqui, né? A gente começou a ir trazendo aqui para o. Na verdade, eu vou falar do roadmap na sequência, mas acho que se você quiser falar um pouquinho, Nelson, do nosso. Do nosso meetup. Então, nós temos a nossa agenda, no fundo, do System Design e de algoritmos. Estamos super felizes porque tem surtido efeito, tem trazido pessoas novas. Isso, ficamos contentes por isso. E nós montamos sempre a nossa agenda aí com todos os encontros, com o link. Quem quiser acompanhar ou partilhar, esteja à vontade. Ficamos super gratos com isso. Opa, com certeza, com certeza. Bom, a gente vai trazer só um pouquinho aqui do roadmap, né, que a gente está seguindo para enfim, né, com os encontros de algoritmos estruturados, né, a gente começou bem do básico ali, né, falando sobre o que é Big O Notation, e daí a gente está aumentando um pouquinho a complexidade, mas primeiro falando das estruturas de dados, né, mais triviais ali, arrays, strings, mas não só falando o básico, né, que pô, quem trabalha no dia a dia conhece eles bem ali, né, usa bastante, mas falando mais, comparando as operações, comparando a complexidade assintótica de cada operação, trazendo um pouco mais sobre questões de como que esses dados são representados em memória, né? Quais são as vantagens frente a um array, frente a um string, frente a linked list, né? Alguém comentou que estava na linked list, a gente tem um vídeo que a gente falou bastante sobre linked list, alguns dos algoritmos de sorting, né? A gente fez aqui os algoritmos de sorting de nível de entrada, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar nos sortings um pouquinho mais rebuscados e mais complexos. Enfim, aí a gente vem falando de algumas técnicas de arrays, hoje a gente vai falar de prefixão. No próximo encontro a gente vai falar de hashmap e set, vai falar também das stacks, das trees, entrar para binary tree, e aí vai aumentando aí né, a diversão até a gente chegar nos grafos, deep first search, breadth first search, backtracking, dynamic programming de uma dimensão, multidimensional, bit manipulation, né? Os algoritmos de encontrar menor caminho, mais sorting, e aí vai, né? Até a gente chegar nas partes avançadas de grafo, reading, e alguns matemática, né? Que sempre anda junto e tem bastante trick de matemática aí que às vezes você gasta maior tempo para fazer de maneira algorítmica e tem uma conta matemática que resolve a parada em dois passos ali, né? Sobre o roadmap, alguém quer acrescentar, trazer algo? Ou se alguém tiver alguma dúvida aí também, só manda lá. Existe ali tópicos que parecem mais complexos, mas a ideia do roadmap é fomentar a ideia para os próximos e quando nós chegarmos lá, se calhar, com prática de tópicos anteriores, a entrada vai ser muito mais simples. A gente começou ali com Big Annotation, que para quem olha para o roadmap, isso não parece uma coisa introdutória, mas a ideia de nós termos uma pincelada muito superficial na, no tópico, mas nós constantemente, a cada encontro, falamos da complexidade, porque muitas destas coisas é fortalecer o músculo cerebral a pensar nelas. E a cada encontro nós falarmos e repetirmos, é no fundo para tornar a coisa mais natural. Por isso é que nós definimos desta ordem.
E como o Nelson mencionou no offline, né? No offline de gravação, o word map nosso não é fixo, né? Então, é da comunidade da gente deixar isso aqui vivo, né? E orgânico. Então, se aparecer algum tópico que a comunidade achar que tem que colocar antes de algum outro, a gente só coloca, não tem resistência nenhuma sobre isso. E é o que nós falou, né? Tipo, os tópicos avançados nada mais são do que a soma da base, né? Eles acabam combinando muitos tópicos da base e formando algo mais complexo para seus problemas mais complexos, né? Então, tá sendo bem legal acompanhar seguir o roadmap, né? E também a gente está construindo um repositório de vídeos de Sim, explicações do nosso próprio entendimento, né? Então, fica legal, tipo, sim. às vezes, expressar a nossa opinião sobre um certo estrutura ou algoritmo, porque aí você pode voltar atrás e falar assim, nossa, naquela época eu pensava assim, hoje eu entendo isso muito melhor, ou meu pensamento mudou, né? Então, acho que isso é a parte legal da comunidade também, né? A gente se expressar, colocar nossas ideias, no futuro aprender com elas, relembrar com elas, ou ver que a gente evoluiu, né? E, igual a gente falou mais cedo, não é uma aula, né? Então, a gente está estudando junto aqui. É Exato, isso aí. exato. E nós mesmo que estamos cá semanalmente, estudar constantemente isto, semana para semana, nossa, e tentar arranjar a forma também de, já que viemos apresentar o tópico, de, de trazer alguma explicação, também tem sido uma aprendizagem tremenda. Sim, demais, pô. Sim. E aí a gente já aproveita aí no caminho, né? Igual o Giovanni colocou, a gente está montando um repositório bem completo, eu diria, até em português, eu acho que não tem material que cubra tanto assim, até em inglês é um pouco difícil achar, mas claro, tem muito material que cobre bastante coisa em inglês, mas eu acho bem legal, né? Que a gente acaba, né, ajudando o máximo possível, né? Que é outro ponto aí que a gente gosta bastante também, né? Com certeza o máximo que a gente conseguir trazer de ajuda né, alavancar aí a galera, a comunidade de maneira geral, a gente tá aí para isso também. É Ah, engraçado, é em português o conteúdo, mas a gente tá meio supla, né? A gente mistura um monte de palavra em inglês no meio do caminho, coloca o sim. conteúdo escrito em inglês, codifica em inglês, às vezes atropela umas palavras em inglês no meio do caminho também, mas vamos Exato, indo. Só exato. mais uma coisa, acho que é relevante. Nós aqui somos muito poliglotas a nível de linguagens de programação. Eh, por exemplo, o meu dia a dia é mais C Sharp, o Giovanni vai de Java, o Mateus de Python. Se calhar muitos dos exemplos que nós trazemos aqui, se calhar são mais voltados para o Python, porque o código, nós não trabalhamos muito na framework, mas sim mais a nível do conceito, e o Python acaba por trazer um entendimento mais comum para todos, mas se nós tivermos que ir para um Java, para um TypeScript, para um Go, alguém vai estar aqui para conseguir dar uma ajuda ou fazer na linguagem. Mas quase todo o código que nós podemos trazer como exemplo é fácil de transportar para outra linguagem, porque é mais o conceito do algoritmo do que a linguagem em si. Exato, exato, né? Então, no fim, o conceito, isso que é o legal, né? O conceito em si faz a linguagem ser, claro, ela é importante em certos aspectos, mas na questão de entendimento do conceito, até aplicabilidade do conceito, a linguagem é praticamente irrelevante, né? Os conceitos que a gente traz aqui são agnósticos, então, são bases, né? Na verdade, nem agnósticos, né? São bases, né? As linguagens são alguns níveis acima, né, desses conceitos, mas, mas boa. Bora ir para cima, então, do Perfeição. Ah, e bom, e aí vai ser algo relativamente bem rápido, eu acho, né? Até e bem tranquilo, acredito eu, espero. Né, o que é o Perfeição, né? O Perfeição, muitas vezes você trabalha você tem ali uma rede de números onde você tem que fazer alguma coisa, né? E aí uma maneira de exemplificar esse cara da melhor maneira, que já acaba entregando muito aquilo que a gente vai ver para baixo, mas é a seguinte questão. Ah, Vamos dizer que a gente tenha
Opa, um array, eita, um array. E aí a gente tem nesse array, pô, 10. Próximo item é 30. Próximo item é 20. Depois vem um 45. E aí um 60, né? E aí, vamos dizer que a gente está trabalhando lá numa classe, né? E aí, que essa classe vai receber esse array de entrada e de tempos em tempos ela vai receber uma request que vai ter dois índices, né? O índice de start e o índice, né, o início e o final, de aonde essa classe, nesse método, vai ter que retornar a soma dos números entre aqueles dois índices que ela recebeu, né? Por exemplo, se eu recebi aqui essa entrada, e aí eu recebi o índice 2 e o índice 3. O índice 2 que é o 20 e o índice 3 45. Eu teria que retornar 65. Aí uma outra chamada, eu recebo o índice 0 e o índice, né, 4. Eu teria que retornar a soma de tudo. E assim por diante. Então, em cada chamada eu recebo índices diferentes, e aí eu tenho que retornar a soma daquele intervalo, né? E aí, um primeiro momento, a gente pode pensar em fazer da maneira mais naive, digamos, que seria, eu tenho lá meus números, e aí, conforme, né, salvei ele em memória, e conforme eu for recebendo essas requests, que elas vão vir, né, pedindo certos, opa, esse aqui não, certos números, vou usar esse aqui para representar a janelinha. E aí, se ela pedir essa janela que começa aqui no 10 e vai até o 50, aí eu poderia vir aqui e somar, né? 10, 30, 20, 45, 60, 40 e 50 e retornar. Aí se pedir esse aqui, vou tirar, aí eu poderia ir lá e somar também, 45 com 60, com 40, né? Só que aí para cada requisição nesse método, eu acabaria tendo uma execução linear, né? Em tempo linear ou ODN ali. E aí tem uma técnica que pode acabar ajudando a gente, que é a técnica da vez aqui, que é a Perfixana. Esse é um pequeno exemplo, bem bobinho, eu diria, né? O que traz o porquê que ela ajuda, né? Porque a gente viu que se a gente recebe esse array, e se a gente vai receber uma sequência de índices onde eu tenho que retornar a soma daqueles intervalos, eu vou acabar tendo a minha primeira operação sendo linear e as operações né, consequentes, as próximas operações, né, vão acabar também sendo, né, a complexidade de tempo linear, né? Eu vou ter que ir somando um range toda vez e assim por diante. Então, o Perfixam ele entra como uma técnica para otimizar esse tipo de problema, né? E aí, o que essa técnica faz? Ela gera uma segunda tabela prefixada, né? E aí, essa tabela de soma prefixada, a gente consegue encontrar as somas de um intervalo em uma operação constante, em OD1, né? O que vai fazer com que a minha primeira operação, que é a operação onde eu monto a minha estrutura e a minha tabela prefixada, seja linear, e as minhas operações subsequentes sejam em complexidade constante, né, de tempo, ou seja, O de 1. E, bom, daqui a pouquinho a gente vai chegar e falar um pouquinho mais e até fazer aqui, mas só trazendo aí um contexto desse cara, né? Fazendo aqui, o prefix i, né, vai ser a soma de todos os elementos, né, até aquele índice, né? Então, bom, já que a gente já está aqui logo no começo já está falando, já vou criar aqui a perfixão, como seria. Opa, valeu, Giovanni. Bem melhor aí agora, com a nossa janelinha. Mas, bom, fazendo ali, montando a perfixão, a minha perfixão começaria de fato com 10, aí chegando aqui, ela vai ser a soma até esse segundo elemento, que vai ser 40. E aí chegando aqui vai ser a soma até o terceiro, né, que vai ser 60. Chegando aqui vai ser a soma até esse aqui, que vai ser 105. A soma até aqui, 165. Aí a soma até aqui, 5. A soma até aqui, 255. E a soma até aqui, 276. Né? Então, seria esse aqui, a minha perfixão, né? Aí comparado com esse aqui. Então, a perfixão, ela é isso, né? Ela é uma tabela, conforme a gente falou aqui,
uma tabela onde cada, né, índice aqui, ele representa a soma dos valores até aquele cara, até aquele índice, né, no meu array de origem. Array, listas, né, seja o que for de origem ali. E aí, bom, a gente segue, né, com qual que é o significado do prefixo, né? E aí o prefixo é por causa disso, né? Porque ele é considerado prefixo isso aqui, né? O que começa do zero até aqui, né? Igual até aqui, essa soma, ela é considerada a soma prefixa, né? Digamos assim, né? No inglês fica um pouco mais fácil, né? É o prefixo desse cara, né? O prefixo aqui do 40 é 205, né? Em português talvez não fica muito representativo, não, né? Mas é a soma prefixada, né? Que é a soma do índice zero até esse cara, né? Então, Wilson, e você lembra de alguma instância que o prefixo "sun", ele não é usado? Tipo, toda vez que tem um prefixo "sun", você tem que pré-processar, igual o nosso próximo ponto, né? Você sempre pré-processa o array todo e depois você começa as operações. Você lembra de alguma instância que você, enquanto processa, já vai utilizando, que encaixa no prefixo "sun"? Ou o prefixo "sun", ele sempre tem que ter o processamento inteiro primeiro? não necessariamente, né? Dá para, por exemplo, no caso de stream, né? Digamos que você está recebendo esses dados, né? Uhum. Então você pode já ir montando a sua prefixão, que ela ficaria montada até aqui, e caso você, né, num cenário hipotético que você tivesse essa classe, ou né, isso que demandaria você pegar essas somas ali por algum motivo, você já conseguiria ir consultando com um outro método ali ao mesmo tempo que, pô, chegou mais um número aí, chegou 40 agora. Não, mas E eu aí, falo, dado uma entrada fixa do array, tipo, dada a entrada que o nosso array é esse, ele é fixo. hum, Você lembra de alguma instância que você não, você vai, enquanto processa, você já já ia usa fazendo. os resultados? Porque eu tô tentando lembrar algum caso, e todos os casos que eu lembro, a gente sempre passa É, inteiro, né? Pré-processa sim, todo mundo, faz para o depois, pré-cálculo, e depois você faz alguma coisa. sim. Entendi, agora entendi melhor, mas, sendo bem sincero, tanto no dia a dia, foram mais raras as situações em que eu usei, quanto LeetCode, HackerRank, etc., Uhum. eu não me lembro de ter visto algo assim. O máximo que eu vi foi essa questão do stream, né? Que você ia recebendo, né, esses números em um stream e você ia recebendo também, né, precisando fazer algumas operações que usavam essas somas, né? E Uhum. aí as coisas aconteciam em paralelo. Mas tendo um array fixo, eu nunca, não me lembro mesmo, né? Eu E, lembro de um algoritmo do LeetCode, eu estava tentando lembrar qual, mas realmente não lembro. E se você tentasse ir calculando, tipo, força bruta, ele dava timeout. Agora, se você fosse como se fosse. É que talvez fosse um de slide window, não sei se seria muito com prefixando. Mas era você tinha que percorrer, sei lá, tinha um array de 1000 posições, ia percorrendo 10. Então, você somava com o próximo e diminuía do começo, né? Para você, acho que ter a média, acho que era a média de subset de sete, sei lá, de Ah, sim. N índices, né? Então, para você fazer a média, em vez de você ir para o próximo, somar tudo e calcular, você simplesmente somava o próximo, diminuía do outro e fazia o Uhum. cálculo, né? Você não precisava Sim. fazer é, cálculo de um a um. Então, Essa é a você ia. combinação da prefixão com a slide window, né? Era algo assim. É o único que eu lembro, assim, de realmente precisar usar. sim, sim. É que aí você ia andando, né, com aquele número de itens fixo, e aí você ia dropando 30, né, diminuindo 30, Isso. aumentando 50. Dropa o 20, Isso. insere o 21, e aí você consegue dividir e calcular a média daquele range sem grandes problemas, né? Sim, Exato. ah, É que essa... nesse caso, ele talvez não classifique um prefixão porque você não foi o array inteiro recalculando, né? Você, naquele caso lá, tipo, acabou passando aqui, né? Então você veio. Uma primeira passada você andou, sei lá, 3, que era o tamanho da sua janela, você somou todo mundo, e aí você tinha, em algum lugar separado, a soma aqui que seria 30, 40, 60.
Isso, um não, outro não casa variável. muito, né? Aí como se você andava Sim. você faria menos 10 mais 45, né? Isso, eu não E tinha igual o prefixan, que tinha um array para consultar, né? com índice correspondente com a somatória, né? Realmente não tinha, não foi como eu fiz, pelo menos. Exato, um array ali um array auxiliar, né? Porém, esse É, problema, eu diria que aqui talvez um slide window, né? E aí, né, essa variável que o Giovanni colocou ali seria o estado da janela, conforme a gente falou da outra vez, né? E o estado ele vai mudando conforme a gente vai andando para frente. Porém, esse problema ele pode ser resolvido com perfecção também. E aí você faria algo semelhante, mas aí você acabaria tendo uma janela. E aí eu acho que eu entendi. Eu acho que o timeout aconteceria se você fizesse 30, 20, 45, né? Depois 45. 20, 45, 60. E fizesse algo isso. assim. Cada Mas vez fica somando todos. exato. Com a Perfect Sum, você conseguiria fazer uma operação linear e depois passar a já Aí você já conseguiria passar já fazendo esse cálculo, né? Processando esse estado, né? Ou talvez até esse aqui seria um caso que caberia o que você falou, Giovanni, né? Agora pensando, né? Assim, daria para usar o prefix sum e daria para eu ir montando meu prefix sum conforme meu carinha vai Uhum. andando, porque aí eu já monto o próximo cara do prefix sum e já calculo esse cara e já vejo, muito provavelmente a gente estava procurando a maior média ou a menor média, ou enfim, uma média que se encaixe melhor em algum critério, É né? que eu não quero entrar para não Sim, desviar muito do nosso assunto, mas acho que nesse caso talvez ficaria estranho por conta, tipo, se você for calculando, aqui tá 60, né? sim. Quando você andar para cá, você vai ter 105. Então você vai ter que, de alguma forma, descontar esse 10, né? Porque 105 é a soma contando 10. E aí, tipo, a hora que você estiver aqui na frente, 205 é a soma lá desde o índice zero, né? Então, para Sim. você ter a média desses três aqui, por exemplo, seria de alguma forma manter a soma Tirar o 10, o que já 40 e o passou, né? 60. Então, aí eu fiquei confuso se, tipo, de fato daria para fazer com prefixão, porque você teria que ter uma variável auxiliar de qualquer forma, né? Sim, sim. Sim e não, talvez, mas é o que a gente vai falar daqui a pouco, né? Boa. Só para já não Vamos queimar ali continuar então. boa, boa. Mas acredito que poderia ter como fazer, mesmo sem essa variável, e aí que está uma das variáveis, porque igual o caso do início, onde você vai recebendo ranges aleatórios, né? Tipo esse e esse, né? Se a gente pensar, a perfixão, ela vai estar É um menos o outro. pegando. É o final menos o começo. Tá certo. É, exato, exato. Aí você conseguiria. Aqui, exato, você consegue já calcular o teu range. Acho que talvez você vai ver que deu 40, né? Ops, peraí. Quando. Fiz errado. Na verdade. É, é um É que eu acho que menorzinho. não foi da prefix, né? A prefix seria 175 menos 60, isso. E aí, 105, né? Porém, 105 é o 60 mais 45, né? E aí tem o macetinho do, do 20. Mas vamos lá, a gente vai chegar lá, só me Tá. deixa no ponto. Sim, exato, exato, vai ficar mais claro. Mas exatamente, essa é a ideia. E aí, até voltando nesse do que o Marcel trouxe, poderia se encaixar e você conseguiria fazer, né, um pouco, talvez até sem precisar da variável auxiliar. E essa, Uhum. essa é a Boa. magia desse cara. Só que, aí tem um outro ponto também. Esse que você trouxe, Marcel, perfeito, perfeito. Vai ser legal que a gente vai explorar melhor aí nos próximos tópicos, né? Mas aí a gente já até falou, né? O pré-processamento foi o tópico aí, né? Foi o ponto principal da questão de Giovanni, né? Que aí, né, tem vários pontos, né? Você pode pré-processar e, claro, né? Como a gente sempre fala, não, as técnicas estão aí, os padrões, etc., né, para a gente entender, aplicar e alterar conforme a necessidade, né? Por padrão, é pré-processado, né? O prefixão, ele entra na categoria
das técnicas que a gente faz um pré-processamento para otimizar depois, né, o cálculo, o processamento. Então, né, acaba que ele entra na série de pré-processamento e é normal e esperado que ocorra um pré-processamento, que ocorra ele inteiro para depois ir para os próximos passos, mas aí cada contexto é de da gente ir vendo, né, o que se encaixa melhor. Boa. E aí o porquê, né? Aí também é o que a gente falou, né? Perfeição é legal porque ele acaba permitindo que a gente consiga, né, verificar soma de sub-arrays em complexidade constante, né? Naquele primeiro problema que eu falei, poxa, eu vou montar o meu cara e vou recebendo intervalos aleatórios e eu tenho que ficar retornando a quantidade, né? Então, se eu não tivesse a prefixão, eu ia ter que ficar somando esses caras todas as vezes. Com a prefixão, conforme eu recebo o meu intervalo, eu já consigo retornar ele de bate-pronto em tempo constante, né? Isso é a vantagem dela. E aí é um pequeno trade-off, né? No fim, é um grande trade-off, né? Porque meio que se você, igual no exemplo do Marcel, se eu fosse fazer a média sempre, ou no meu exemplo, se eu fosse ficar recalculando sempre, ia acabar que eu ia chegar numa complexidade praticamente quadrática, né? Porque eu ia, né, cada né, intervalo que eu recebesse, tipo, se eu recebo até aqui, vou ter que calcular todos. Se eu recebo até aqui, eu vou ter que ir em tudo. Aí depois, se eu recebo até aqui de novo, eu vou ter que ir em tudo. Se eu recebo até aqui, eu vou ter que ir em todos esses caras. Então, eu poderia falar que, no pior caso, esse cara chega a ser quadrático se eu não estiver trabalhando com nenhum tipo de memorização ou cache, né? Então, ou até, né, vai depender de quantas requests você recebe ali para fazer esse cálculo, mas poderia dizer que, no último caso, esse cara vai ser quadrático, então eu acabei fazendo um trade-off de uma troca de eu vou otimizar o tempo para tempo constante, não vai ser mais tempo quadrático, que é muito ruim, e em troca disso eu vou acabar usando memória, né? E aí eu vou ter uma complexidade de espaço de linear, né? ODN. Então, esse trade-off, só que aí fica dois ODN, ODN espaço e ODN em tempo, é bem melhor do que tempo quadrático, né? Então, é um trade-off que vale a pena ser utilizado. Bom, quando que é útil, né? Ah, Valeu. Quando a gente precisa, né, de constantemente calcular somas de sub-arrays, né? Constantemente você precisa ficar lá calculando a soma daquele sub-array. E aí se encaixa tanto no problema que o Marcel trouxe, quanto, né, no primeiro problema que eu trouxe, né? Se você recebe arrays, índices randômicos e você tem que ficar recalculando, né? É esse o caso, constantemente recalculando. E ali né, Marcel trouxe, se você tem que passar calculando a média de vários sub-arrays, e aí, para calcular a média, consequentemente, é a soma dividida pelo número de itens. Então, você acaba tendo que calcular ali, né, somar os caras de novo. Enfim, e aí que o Perfixam entra resolvendo nossa vida de maneira bem, bem legal. Bom, aí falando um pouco de complexidade de tempo e espaço, né? Falando mais um pouco, que a gente já falou bastante, né? Conforme a gente falou, né? Se a gente pega e soma toda vez que a gente receber o intervalo, a complexidade aqui vai para quadrática, né? Porque toda vez que você receber, você vai ter que somar tudo, né? Até o que o Marcel trouxe também, né? O que o Marcel havia falado ali, o cenário de eu recebo um K em um array e eu vou ter que achar a maior média, né, de sub-arrays com K elementos dentro desse array de entrada. Acabaria que a tua complexidade seria complexidade O vezes K, né? Porque para cada K você vai ter que passar praticamente, né, em tudo, né? K vezes, né? Então vai acabar sendo O vezes K, né? Não chega a ser quadrático, apesar de que talvez possa ser interpretado como quadrático, não sei, né? Porque no pior caso você vai ter um array assim, mas se você tem um array assim, você não vai passar só uma vez, né? Mas enfim. Mas vai acabar sendo O vezes K, né? Porque para cada um que você anda aqui, você vai ter que recalcular 10 mais 30 mais 20 dividido por 3. 30 mais 20 mais 45 dividido por 3 e assim por diante, né? Claro, falando que a gente não está usando a slide window, a gente está usando a maneira naive de resolver o problema, né? Porque tanto a slide window é uma otimização aqui também, perfeição também, nesse caso, né? Mas a maneira naive seria uma complexidade de ONK, né? Ah, bom, acho que aqui ficou legal, né? E acho que a gente já pode entrar
entrar na parte de achar os valores, né? Porque eu acabei não deixou o tópico de achar os valores, acabei não falando, mas aí já casa aí com o que você trouxe, né, Giovanni? Digamos que aí eu vou primeiro falar um pouco pensando no exemplo que eu trouxe, né? E depois a gente entra no exemplo que o Marcel trouxe também, que vai ser super bacana, né? Para evoluir para os próximos tópicos aqui. Mas aí o exemplo que eu trouxe, né? A nossa classe ela tem duas funções, ela tem um construtor ou uma função initialize que recebe o array e guarda o array ali, e ela tem um get sum que recebe um subarray e tem que pegar a soma daquele subarray, né? E aí, digamos que ela recebeu o subarray 1 e 5, né? O 30 e o 60. E aí a maneira naive de fazer isso seria toda vez que eu receber, eu venho aqui 30, mais 20, 50, mais 45, 95, mais 60, 155, e aí retornar 155, né? A maneira mais espertinha, né, já otimizada, seria prefixão, e aí entra o que o Giovanni trouxe, né? Se eu recebi aqui do 30 até os 60, então a minha soma aqui, né, eu falei agora, mas já esqueci, vai ser 30 com 20, com 45, com 60, né? No fim das contas, vai ser 105, 125, 155. É isso? Acho até que eu falei errado então da outra vez, né? Mas eu acho que é isso mesmo. Ah, 30 com 20, 50, 45, 95, 155. Ok, eu acho que eu falei certo. Mas, bom, 155, né? E aí, como que a gente conseguiria, né, chegar no 155 pela prefixão, né? Seria bem fácil até. A gente poderia fazer o seguinte. Na verdade, eu peguei 30, 20, 45 e esse cara, né? Só ver se minha soma está certa ali em cima, porque deu diferente, né? Aqui deu 165, aqui deu 155. Ah, tá, mas Tem que tirar o esquece, 10. esquece. Tá certo, tá Esquece, eu certo. tô viajando, já tô esquecendo, né, o negócio que eu acabei de falar. Mas isso, né? E aí entra, né, como que você consegue pegar, né, o número. Então, você pode fazer isso, né, que a gente falou aqui. Pega o 165 e tira o 10, né? Então, 155. Então, em tese é isso, né? Qualquer range que você quiser saber a soma, pega o 255 e tira o 40. E assim por diante, né? Só que aí vai ter o edge case, que vai ser o momento que você chega aqui, né? Que você sempre vai estar procurando tirar o cara antes. E aí você vai falar, pô, 165, tira, não tem. Aí você vai ter que colocar um if, etc, né? E aí, para evitar essa pequena complexidade, mas que no dia a dia, ou no cenário de pressão, ou numa entrevista, pode acontecer de você deixar as coisas saírem do boundary ali do array, você pode fazer o seguinte, né? Nesse caso aqui, eu pego 165 menos 40. Aí, 165 menos 40, eu vou ter 125, né? E aí 125 mais 30. Então, no lugar de eu tirar o cara anterior e ter que ficar verificando se eu estou no índice zero, se eu não estou, eu posso pegar o último cara da minha janela, tirar o primeiro cara da janela e somar, de fato, o número daquele primeiro cara, né? Então, isso já, a mesma fórmula vai servir para qualquer intervalo de índice sem precisar, né, sem precisar ficar fazendo verificações de if índice zero ou não, né? Então, tipo, aqui eu conseguiria. Seria 105 menos 10, mais 10. Né? Aqui seria 165 menos 40, mais 30. Né? E assim por diante. Ah, isso, exato, né? O último cara do intervalo, menos o primeiro cara do intervalo na prefixão, mais o primeiro cara do intervalo, né? O primeiro índice, o cara que representa ali, na verdade, o número que está no índice do primeiro, né, do primeiro boundary ali do intervalo no array. Enfim, acho que o que eu falando ficou mais complicado. Né? É exatamente o que o Giovanni colocou ali. Fica mais, né, você pega os dois índices ali, que são os boundaries da janela que você quer pegar a soma, né? O maior menos o menor, e tira o maior índice menos o menor índice, e depois soma o menor índice que está lá no array origem, né?
E aí, isso. Exato. Aí você consegue chegar na soma. Então, assim, o, no fim das contas, né, não tem muito segredo. A perfeição, ela é tão simples quanto, né, isso, né? O fim ali é você pensar bem o trade-off, também entender bem como que vai acontecer, né, o uso desse, da prefixão, porque aí talvez você pode chegar em outras otimizações, né? E aí, aqui eu falei um pouco do exemplo que eu trouxe, né? Mas daria para falar também o exemplo que o Marcel trouxe. Que um exemplo que o Marcel trouxe, eu quero as somas, né? Perdão, todas as médias, né? Eu tenho K, que é o meu número de elementos, eu tenho a rede origem, né? O array de input ali, e eu preciso, por exemplo, calcular ou entender qual que é a maior média de todos os subarrays com K elementos, né? Então, conforme a gente falou até no último encontro, né? Subarray e substring é bem fácil da gente, né? Subarray, né, é o subconjunto ali que mantém as adjacências e mantém a ordem, né? Então, se eu pego 30, os possíveis subarrays é 10 e 30, 30 e 20, 10, 30 e 20, né? Tem que manter as adjacências e manter a ordem, né? Diferente do subset ou diferente das permutações, né? Diferente das subsequence. Mas o subarray e o substring são mais tranquilos, né? De entender. E aí, opa, ficou massa aqui, hein, Giovanni? Valeu, né? Mas só, né, antes da gente falar um pouco mais ali sobre o case que o Marcel trouxe, ficou claro para todo mundo? Alguém tem algum ponto, algo para acrescentar? Ou qualquer dúvida, né? Qualquer coisa? Eu acho que ficou bastante claro. Você deu aqui o exemplo que está aqui em baixo que o Giovanni deu, mostra bem. Para chegar ao 155, se nós tivermos acesso aos dois arrays, lá está, basta ir buscar o valor que está em falta, neste caso seria o 30 ou o array original. Só para deixar bem claro, em um caso hipotético, só nos dava um array, dizia-nos que o array estava em modo prefixo sum, basicamente nós conseguimos ir buscar esse valor que era a primeira posição menos a anterior, mas aí tínhamos o tal truque que o Wilson Exato. falou, que é o if, ok, estou na primeira posição, então é zero. Pronto. É, Mas só para deixar bem, isso bem explícito. E no perfeito, perfeito. trade-off aí a gente sairia de uma possível complexidade quadrática aí, a gente saía do odd n ao quadrado, né, para o odd n, só que usando mais memória, né? Não, A aqui era o nossa 1. análise de Bigor. Aqui é tudo ou 1 porque você vai aos índices em todo o caso, em toda a operação que você fez, Mateus, foi diretamente ao índice. Repare no primeiro prefixo sum foi a posição 4, posição 1 e Não, posição 1 do array. Eu nesse. acho que eu entendi o que o Matheus falou foi porque o pré-processamento de fato vai ser o ON, né? Você vai acabar Ah, precisando do Exato, pré-processamento em ON. Sim, exato. exato. Sim, sim, perfeito. exato. Mas acho que aí tá Isso. o gotcha, né? Tipo, na vida real, né? Sem ser falando de code, você mantém a prefixão em algum lugar. Hum. Exato. É, sim, exato. E- E- Exato. Então, dando aqui um pouco mais de contexto, chegávamos a uma demanda, nós reduzíamos, se fizéssemos de maneira ingênua, provavelmente uma solução quadrática, então nós reduzimos para uma solução linear porque tínhamos para processar. E isto, no fundo, era o que o Mateus estava a dizer. Indo Exato. mais além do que o Giovanni estava a dizer, é manter sempre a prefixação calculada e aí, no momento das operações, todas elas seriam O1, porque Isso basicamente aí. vimos os índices. Perfeito, perfeito. Né? É isso mesmo, assim, seria sim, odd n, porque a gente ia ter que preprocessar, né, e manter, né, e a atualização é odd 1, aí sim, concordo. O uso exato. dela ali vai ser constante, né? Exato, né? E aí tudo varia também, né?
Porque, por exemplo, se tanto o problema na entrevista, no lead code ou no dia a dia que você for fazer, você só for fazer uma consulta, aí é melhor você pegar o range e calcular, né? Você não precisa da prefixão, né? Agora, se você tem um array e você sabe que você vai fazer 3 milhões de consulta naquele array, ok, deixa eu fazer a prefixão e essas 3 milhões serem, né, em tempo constante, né? Do que 3 milhões em tempo linear, enfim, dependendo do, né, é um exemplo bobo, mas dependendo do que for, né, pode ser bem complicado. Sendo que Que, você tem a que, possibilidade de fazer de outro jeito. que aí ficou linear no tempo e no espaço, né? Porque antes era possivelmente quadrático Exato. no tempo e no Tempo espaço e constante ali. constante. Exato, exato. É um trade-off, né? Às vezes, tipo, numa entrevista ou num cenário onde é mais teórico, se a pessoa te falar, não, e se você não tiver memória? Aí não tem para onde fugir. Aí vai ter que ir sem prefixar e ser possivelmente quadrático, né? Aí tudo depende, né? No, no exemplo que eu trouxe, né? Eu nem sei se poderia, né, trazer como quadrático, porque tudo depende de quantas vezes vai ser chamado, né? Mas, assim, só para trazer uma ideia da diferença, né, em ordem de grandeza, seria comparável ao quadrático e o linear, né? Porque no exemplo que eu trouxe, se a pessoa ficar dando inputs de ranges e você não tiver uma prefixão, pode ser que ela mande 1 milhão de inputs pegando tudo. E aí, no pior cenário, eu vou ter que pegar tudo sempre, né? Enfim. E aí, pode ser que né, vai ser até mais do que quadrático, né? Dependendo. No cenário que o Marcel trouxe, né? Se você for pensar, acho que tentar unir o cenário do Marcel com o que você trouxe dos streams, né? Você sempre manter uma prefixão de tudo que vai chegando e talvez ter use case para você, em uma janela de tempo, sabe, no último minuto, me dê a média de acessos. Talvez você está Sim, usando um log ali, né? Chega por batches. sim, Então, exato. se você mantém a prefixão, talvez a tua prefixão é por minuto ou o que seja, você pode voltar X tempo para trás e pegar a média daquele cara, né? Sempre direto. Totalmente, totalmente, exato. Penso que dá para fazer assim, né? E aí já é bem melhor do que ter que ficar buscando sempre, né? O- Até eu tava lembrando aqui também, até do ifzinho aqui que a gente falou de não ter. Assim, algumas pessoas fazem isso, mas eu acho mais elegante e melhor, né? E é isso aqui que é mais pregado também nos artigos. Mas algumas pessoas, para também não precisar fazer aquele problema, fazem isso aqui. Tipo, cria um cara aqui só para ser o inicial mesmo, para começar com zero, porque aí você nunca vai precisar. Tipo, é um cara que não existe aqui, só que aí você vai ter que ficar lidando com o shift do índice, né? Na verdade, o índice zero agora virou índice 1, mas também é uma possibilidade também, né? Mas o ideal seria o estar sendo feito ali no Aí só para princípio do ilustrar, talvez isso. Tendo o zero na frente de todo mundo ali, ficaria então o prefixão de tempo 4 menos o prefixão. de Ah, aí vai depender do range que eu estou buscando, né? Se o É, primeiro. mantém aqui de 1 ao 4, né? Do 1 a 4? Tá. Então aí seria menos a prefixão do índice zero, de fato. Mas aí na real agora se eu estou buscando do 1 ao 4 e eu tenho esse Perfeito. shift, vai ser do 2 ao 5, né? O, o real. Deixa eu botar aqui o meu carinha, né? Botar o zero aqui, né? Aí eu teria que trabalhar, né? Pô, eu tô buscando do 1 ao 4, mas então agora eu vou ter que trabalhar o 5 a de fato a um, né? Porque aí o 1 seria o 10 de fato, né? E aí ficaria o 5 que seria o 165, menos 10, 155. E aí a gente pode, né, lançar mão do array 1. Perdi. O Opa, acho Next que sai. isso.
E aí acho que esse aqui, ele poderia ser que seria aí o 4 mais um, né? É um pouco Ah, mais, fica mais é, dramático. boa, exato. Porque aí eu teria que fazer o shift dos meus índices um para frente e o outro, como eu vou arrancar o anterior, eu não preciso fazer shift nele. Então acabaria ficando 165 menos 10, 155, né? Também funcionaria. Não, pera, então você teria que fazer o shift do 1 também, né? O 1 teria que ser menos 1. Não, não precisaria, porque nesse caso, como eu adicionei um zero, o 1 vai ser o Ah, 10, perdão, né? tá certo. Por causa do 0. Que já é o cara que eu. Tipo, naturalmente já foi feito um shift, né? Então, só. Uhum. Aí o que eu iria. Tá certo, tá certo. Me perdi na explicação. Mas aí entra o ponto de começar a escovar bit, né? Que aí, se Exato. você quiser economizar. De certa forma, você ainda tem a somatória aqui, né? Mas você Sim. acaba economizando um acesso ao array de cima, né? Exato, Ou sim. pode ser o caso que você não tem mais acesso ao array original também. É, é. Que foi o que o Nelson trouxe, né? Às vezes já chega, aí não tem muito o que fazer, né? Aí você vai ter que fazer um if ou atuar adicionando um ao início, né? Ou, enfim, e de alguma maneira assim. E no final, Mas, também a gente tem um edge case no final, né? Porque se você tá lá no final, você não pode fazer esse mais um, né? hum, só que é porque no fim, né? Se o teu array de input ele tinha 10, né? Claro, né? Tem que ter os edge cases ali, as verificações, os ifs da vida, né? Mas o cara que está chamando, se ele chamar o 11, tipo, se eu tinha só 10 e ele chamar de fato o índice 10, já é esperado que vai dar erro em qualquer uma das abordagens, né? Então, Não, eu eu tenho. falo se ele quiser esse range do 0, 1, 2, 3. Se bem Sim. que. Tipo, é, É que perdão, ele. aqui em cima vai fazer mais sentido. Seria esse range Exato. aqui. É que para pedir esse range, ele te pediria do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ao 7, né? E na real, esse cara agora ele é o 8. Então, Ah, tá. então acabaria que esse mais um ele Não não tem problema. interferiria, porque Boa. sim. Aí, só se ele te pedir o 9, né? Mas aí o 9, O 9 não existe, né? ele ia dar problema em qualquer outra abordagem, ia ter que fazer alguma coisa para garantir que o cara só peça o que está dentro ali. Mas, Mas boa. Né, e aí agora pensando no exemplo que o Marcel trouxe, né? Eu vou tirar esse cara aqui. Na verdade, eu vou deixar, né? Vou duplicar aqui para cima. Aí fica bonitinho as explicações, o histórico delas aqui. Aí agora eu tiro esse cara daqui. Ah, boa. E aí a gente tem o array e aí digamos que o nosso K ele é 3, né? E a gente está buscando a média, né? A maior média dos subarrays com 3 elementos. Essa é a nossa meta. E aí recebemos esse input aqui, a gente foi lá, montou a prefixão, a gente economizar tempo nos cálculos, né? E aí a gente começa a andar com a prefixão. E aí vai acontecer exatamente o que a gente já fez aquele cálculo, né? Poxa, a hora que eu chegar aqui, vai ser o 60 menos 10, 50, mais 10, 60. Então, eu tenho, aí o Tzinho aqui vai, na verdade, nem T, né? Vai ser a answer. Opa! A minha answer vai ser. E aí aqui é 60 digo, né? 60 dividido por 3, aí a média é 20, né? Então, eu estou procurando a maior média, até aqui é 20. Aí, próximo passo, eu ando para frente com a minha. É praticamente uma fixed window. E no fim é uma fixed window, né? Uma fixed window em cima da prefixão. E aí agora eu tenho 105 menos 40, 165, né? 165 mais 30. ah, Opa, na verdade, 105, né? Fiz errado, eu fiz 165. Os 105 menos 40, aí vai dar o 65, né? O 65 mais 30 vai dar 95. E aí, 95 dividido por 3 vai dar ali seus
31 e alguma coisa, né? 31, 32. 5,5. É, Simplificado. ué. Boa, boa. É. E por aí vai, né? Então, aí eu consigo ir movendo, e aí vocês viram que eu não precisei fazer nenhuma operação linear de novo, né? Agora eu só vou calculando, atualizando né, a minha resposta, o meu estado, o que eu estou buscando, e assim por diante, né? E se eu achar algum que é menos, eu não atualizo, e aí depois no final eu vou ter a minha maior, né? E daria certo, assim como no exemplo que eu trouxe, também daria certo, né? E aí entra, até trazer aqui ó, a otimização, que é, eu preciso mesmo do array, né? E aí a otimização, que aí é o ponto que o Marcel trouxe, né? Em alguns cenários, a gente vai ver esse movimento sendo um movimento bem linear ou, né, ou bem fácil de ser, né, bem previsível, né? Bem previsível, linear de fato, né? Ele vai ser linear e vai andando para frente. Então, aí fica a questão, né? Será que eu preciso de um array, né? Porque muitas vezes a gente acaba, pelo menos eu, quando eu vou resolver algum problema, né? Eu acabo criando a prefixão, resolvendo, e aí depois que eu resolvo, eu vejo, poxa, mas eu estou andando linearmente. Será que eu realmente preciso da prefixão? E muitos casos não, que é o caso do que o Marcel trouxe, né? Ele transformou a prefixão em uma. Porque aqui a gente já tem uma fixed design window sobre uma prefixão. E aí ele transformou somente numa fixed design window, que vai somando e dropando o número anterior, né? E removendo o número anterior do estado. E aí resolve, né? Muitos casos que a gente acaba indo na prefixão primeiro, depois de uma análise um pouco melhor, a gente vê que não precisava do segundo array e nem mesmo da estratégia de prefixão, né? Mas é parte da escadinha para chegar na solução mais otimizada. Aí a gente chega numa fixed slide window, né? Só que a fixed slide window, ela vai fazer a prefixão, né? Porque aí a fixed slide window, ela vai ser complexidade de tempo linear, complexidade de memória constante, da coluna de memória. Isso vai ser bem legal. Só que tem casos que eu não consigo fazer a minha prefixão virar uma slide window, né? E aí entra o cenário que eu trouxe anteriormente, né? Como lá eu tenho uma função onde o contrato dela vai ser algo na verdade tem uma função, não, né? Eu tenho lá meu, meu objeto lá, que o contrato dele é que ele vai ter um get range sum. E aí esse get range sum vai ter o x e o y, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso aí. Vai ter o contrato lá do meu caminho. E aí acaba que, nesse cenário, eu não consigo prever o x e o y. Não vai ser um acesso linear. Esse cara cada vez vai ser um range diferente. Então, eu nunca vou conseguir resolver com uma fixed design window, igual eu consigo resolver o problema que o Marcel trouxe, que também poderia ser resolvido com prefixão, né? Porque a maneira naive seria a complexidade de tempo de n vezes k, enquanto que a prefixão já seria a complexidade de tempo n, complexidade de memória, né, n, né, complexidade de espaço n também. E então a prefixão já seria um trade-off super vantajoso. Só que aí você ainda conseguiria otimizar ela mais ainda e partir para, né, fixed design window. Só que quando eu não tenho esse acesso linear, né, quando as coisas não vão andando só para frente, de três em três, quando o acesso é bem randômico, aí não tem como fugir da prefixão padrão com um array, né, em cache, né? Às vezes você consegue fugir dessa complexidade de memória usando o próprio array de entrada, né? Mas em um cenário de entrevista isso é mais plausível do que no dia a dia na empresa, né? Porque normalmente não dá para você sobrescrever o que chegou, né? Mas na entrevista pode ser visto com bons olhos, né? Se você falar, pô, vai ter complexidade de memória, mas eu posso neutralizar ela usando o próprio array de entrada e fazendo a prefixão em cima dele, né? E aí, algo que eu conseguiria também fazer aqui, né? E aí eu conseguiria atuar dentro desse array aqui, fazendo a prefixão dentro dele próprio. E aí eu já não teria mais o problema de complexidade de espaço sendo linear. Então, eu acho que no fim das contas, se eu usasse prefixão
né, usando a própria array de entrada, eu conseguiria alcançar a mesma complexidade de tempo e espaço entre a Fixed Design Window e a prefixar, né? Só que aí, ainda assim, a Fixed Design Window ela vai ter a vantagem, né? Porque por mais que a complexidade assintótica seja igual, a gente sabe que a gente vai ter que fazer o N duas vezes, né? Ir até o fim processando e depois passar fazendo a soma, né? Ou, conforme andar, ir processando e fazendo a soma, mas se a gente for pensar, slide window somando um e dropando o outro, seria mais simples, né? Do que a complexidade de fazer isso. Mas alcançaria a mesma complexidade assintótica de tempo e de espaço, né? Ah, algum ponto vocês acham que fez sentido até aqui? Né? O João fez uma pergunta no chat. Você poderia responder. Opa, opa, meu chat não está descendo. Agora que eu vi, né? O precisar ou não do array seria esse segundo array com o resultado da soma. Exato, exato. Esse array que, em tese, ele que é o nome da técnica, né? Ele que é a prefixão, né? Que é a nossa soma prefixada, né? A tabela de soma prefixada, né? Algo assim. E se não criar um segundo array com as somas. Exato, exato. E aí, às vezes, para não criar esse array, eu uso o próprio array de entrada, né? Eu faço, né, localmente ali, digamos assim, né? E aí otimizo, né? Acabo não precisando de fazer esse segundo cara e acabaria ficando na mesma complexidade nesse problema que o Marcelo trouxe, né? Mas ficou claro a parte também de quando que eu posso, né, lançar, né, tirar o array da jogada e substituir por uma, né, fixed design window, né? Da real, eu só não falo sempre porque, né, é difícil uma certeza absoluta assim, mas eu confesso que eu ainda não vi nenhum cenário em que eu que tinha um acesso linear e eu acabasse precisando desse array, né? Porque aí, enfim, né? Eu poderia transformar no slide, né, no slide, numa fixed slide window, ou eu poderia fazer aqui mesmo a própria soma, né? Então, quase sempre que o acesso é linear, né, você consegue fazer isso, né? Agora, quando o acesso você não tem controle, ou você não sabe, né, ou não vai, ou você até sabe, mas não vai ser linear, não tem muito o que fazer. Tem algum ponto? Alguém gostaria de adicionar alguma coisa? Você consegue por ali para seguir ali, para mostrar aqui outro exemplo, Wilson? Qual exemplo você fala? Do, Está um pouquinho à direita, eu estava a escrever ali do lado direito. Talvez se me pôr ele a, para seguir. opa, certo? Exato, é isso. Bom, Opa, a gente fez aqui prefixo sum só somando, mas a técnica pode ser aplicada também a subtração e continua a ser o prefixo sum na mesma. Um exemplo aqui. Vamos pensar que este array de cima era o número de parcelas que a gente tinha do empréstimo. Você pagava no mês 1, 20, mês 2, 20, e depois ia reduzindo 15, 15, 10, 10. Estava um total do empréstimo de 90. Agora vamos inverter. Eu no mês 1 devo 90, no mês 2 devo 70, 50, 35, 20, 10. Depois, no último mês acabou por pagar. Eu quero saber quanto é que paguei ora, do mês 3 ao mês 4, 3, 4, 5. Paguei 40. Vamos fazer pelo processo inverso, que é quanto devia, que eu tenho este de baixo. Eu consigo fazer a mesma técnica. 20 menos 50 dava menos 30 e buscar o último valor, que era a mesma técnica que o Wilson tinha apresentado, e chegou ao mesmo valor de 40. Bom, moral, não é soma, é subtração, é um exemplo real e a técnica está lá na mesma. exato, né? Exato. É, exato, né? Eu acho que sempre que você tem, né, as coisas andando ali para um certo sentido, né? E eu acho que até se tivesse crédito e débito ali, né? Você ainda conseguiria, né, ah, fazer esse range, talvez o balanço em um determinado período, coisinhas assim, né? Então, exato, né? Muito, muito bom ponto. Não é só soma, igual eu acabei trazendo exemplos, né? Isso pode ser atuado em qualquer, né, qualquer array onde, né, a sequência ali, ou ela soma, ou ela subtrai, ou ela faz os dois, né? Como se fosse um livro de caixa.
E é engraçado, né? Quando você tá quente, né? O assunto na cabeça, você vai lembrando de outras coisas que aplicam o mesmo padrão, né? Por exemplo, você falou de parcelas aqui, né, Nelson? Mas, por exemplo, extrato de banco, geralmente, todo dia ele te mostra o saldo daquele dia, né? Então, se você pegar o saldo entre hoje e semana passada, você faz um menos o outro e coisa e tal, é prefixando, né? Se você pegar controle de estoque, você consegue saber numa janela quantos produtos saíram, ou melhor, o saldo daquele período, Pessoal, né? E assim por diante. exato. Exato, né? Exato. Dá para aplicar, né, de N maneiras, não? No fundo, Né? trazer este sentido um pouco mais abstrato, porque nós aprendemos técnicas, mas nem sempre as técnicas têm o shape total que a gente mostra aqui. Elas não vão estar com a representação, vai ser tudo só somas, vai ser ela vai ter outros shapes. Mas a gente conseguir ter esse sentido abstrato, tiver a oportunidade de aplicação da técnica, é a técnica que conta no final do dia. Exato, exato. Né? E aí, bem pensado, né? E aí, trazendo um pouco mais para esse lado, né? Até o que o Marcelo trouxe da média, e aí trazendo aqui seja o saldo de uma dívida, né? Seja, né, as somas, ou seja o saldo ali de estoque de produtos, né? Dá para a gente fazer paralelo com, diferente de outras técnicas que são um pouco mais difíceis, né, de fazer paralelo com o dia a dia nas empresas. Esse dá para a gente trazer vários cenários, né? Vários cases. Mas boa, valeu demais, Por né? acaso, estava a perguntar aqui ao nosso estagiário várias aplicações. Ele deu exemplos de medir médias temperaturas num determinado período de meses. Agora lá está. O sentido abstrato vai longe. É, Né? E o Exato. pré-requisito é só ter o dado pré-processado, né? uhum. Manter esse processamento lá, você vai ter um acesso muito rápido, né? Então, é um, é um trabalho antecipado que você faz, que talvez te custe um pouco, né? Você vai ter que manter isso em algum lugar, mas na hora do acesso, provavelmente vai te economizar muito, né? E este exemplo que eu tentei trazer é um possível exemplo real que o próprio negócio já tem o dado pré-processado. Vamos pensar Uhum. que era justamente este o shape que estava lá na nossa base. Deve X no mês tal, Y no mês Y e por aí vai. Ou seja, não havia um processamento como, por exemplo, o Motejo ainda há pouco perguntou, que nós tínhamos que fazer N, já estava foi assim foi visto, mas no momento da consulta alguém queria saber quanto é que pagou. Qualquer motivo, vamos imaginar, fazemos essa operação em um, como está aqui o exemplo. Exato, né? Sim. De maneiraço, né? Porque pode ser que, sei lá, seja um saldo da empresa, etc., com milhões e milhões de entradas e saídas, né? Então, pô, não vai ser legal você ter que ficar recalculando toda vez que alguém quiser, né, o saldo de um range específico. Então, pô, sensacional. Isso que eu vejo e penso também. Bom, vamos ver aqui se tem alguma coisa. Acho que, na real, acho que a gente abordou tudo. A gente talvez pode até pegar ali um. Tem até um lead codezinho aqui. Ah, mas, bom, os exemplos que eu trouxe são dado uma rede de números, né? No inteiro limite, retorna um booleano que representa essa resposta, a resposta para cada query. A query vai ser true, se souber de x a y for menor que um limite, né? No fim é aquele exemplo que eu falei ali em cima, né, que vai recebendo né, alguns índices ali, calculando o range, né? Número de maneiras de splitar um array, né? Dado um array de números, encontra o número de maneiras para splitar o array em duas partes, né? De maneira que a primeira seção tem a soma maior que ou igual à segunda seção, né? E aí você consegue usar a prefixão também para atuar nesse carinha aqui também, né? Porque aí com a prefixão você já vai saber, né? E aí você consegue fazer a soma até algum lugar ali para calcular, enfim, para entender se até ali é maior do que os próximos ou não. Só que aí acaba que esse cara aqui, eu acho que vai ser uma prefixão, faria duas prefixas, né? Uma para cada lado, né? Uma
acrescentando e uma diminuindo, né? Na real, é o número do problema no LeetCode, né? O 277, 2770. A gente usa para traquear os números dos problemas aqui no LeetCode, né? E aí, Spoiler. né? Já tem um aqui. Mas acho que a gente né, não ficar tanto tempo aqui na resolução também, né? Ser mais prático. Aí também meio enferrujado, ainda vou passar, né, apanhar aqui tentando resolver os pontos e vírgula. No fim, aqui eu acabei já otimizando, né? E aí chega um ponto, né? Como nesse cenário aqui eu vou estar procurando um ponto no array de equilíbrio, onde a soma para os dois lados, né? Nums contém um value split at index zero, the sum of the first elements greater than or equal to the sum. Então, eu preciso achar um ponto nesse array que a soma dos primeiros bata com a soma dos próximos, né? E aí, ou seja, eu vou indo e verificando. Então, o meu acesso ele vai ser bem linear. Então, eu consigo otimizar de outras maneiras, né? Mas, mas aí pensando, né? Acho que, bom, bora tentar resolver com a prefixão. Depois a gente chega na outra maneira de resolver, né? Com a prefixão, na real, se eu não estou enganado, esse não é um exemplo tão bom para fazer, porque você acabaria fazendo uma prefixão para cada lado, né? Uma indo e uma voltando. E aí você conseguiria encontrar de fato o ponto onde a soma é igual ou menor, né? Isso é uma Mas a pelo gente podia menos. implementar o que o Marcel trouxe, que dá pra Hum, achar ele aqui. Acho que é da semana passada, se não me engano, não foi? opa, eu confesso que eu. Tem ele fácil, Beleza. Marcelo? Como que ele era Não mesmo? tenho. Tô tentando achar ele aqui. Na semana passada vamos ao calendário. Bora Acho que lá. faz mais do que uma semana. Faz mais? Meu calendário tá feio esse mês, hein? Ah, Ah, Já foi melhorzinho, Wilson. lá, só pra galera não ter a impressão ruim, é que esses aqui eram os antigos, então era tudo certinho. Agora resolvi trocar de serviço e complicou um pouco. Ah, mas boa, deve ter algum aqui então que na verdade é a média, né? Ah, Não tem se procurar por prefixão? Acho que ele tem, não Eu, tem? eu tô fazendo isso aqui, deixa eu ver se eu acho. também. Ou Não. tipo tags ali. É que aquele lá, no caso, acho que o foco dele era slide window. Eu acho que sim. Verdade, verdade. Mas É, tem a solução, obviamente, de. sim. Mas bom, esse aqui, bora tentar ver esse carinha aqui mesmo. Eu acho que ele também não vai ser tão. Se a gente for resolver ele com perfeição, né? Eu só vou confirmar porque eu acho que a perfeição pode ser indo também, né? E aí já vai entrar até no. Também o próximo ponto aqui era a montagem, né? Um templatezinho para montagem da perfeição. Então, pode ser legal a gente estar fazendo esse cara. Porque, bom, eu vou montar a perfeição indo para frente mesmo, né? Que é o padrão dela, que a gente já pega. Tem N maneiras de montar, né? Eu acho que fica bem, mas uma maneira simples, talvez, seria pegar o primeiro valor, já jogar no prefixar, aí vai ser um arrayzinho lá, onde eu já pego o meu não, zero, e aí eu ando, né, for i in range. Aí eu ando do um até o fim do meu array, e para cada passo que eu der para frente, eu vou fazer o meu prefix sum, append, e aí eu vou trazer o meu prefixo anterior, mais. Na verdade, nem preciso fazer isso, né? Vai ser um menos i, menos um, mais o meu carinha da vez no nums. Nums. E aí o meu i, né? E aí eu vou só dar um print aqui. Eu vou retornar aqui qualquer. Ele está esperando o inteiro, retornar qualquer coisa aqui. E boa.
E por fim, né, a gente tem a nossa prefixão, 10, 14, 6, 13, né? Ah, e aí, a gente consegue, né? Na verdade, eu falei besteira, né? Eu falei pra gente fazer as duas, mas acaba que a gente está querendo comparar a soma, né? Dos dois lados. Então, no fim das contas, a gente pode fazer né, um for e um range do tamanho dos meus números. Claro, aqui também dá para fazer de outras maneiras, né? Dá para você já criar o array do tamanho correto e você, em vez de fazer o append, você ir colocando, né, nos locais corretos ali né, o valor. Seria, seria no fim aqui, seria você criar esse carinha aqui. Na verdade é mais fácil começar com ele zerado, né? Fazer assim. E aí ele vai ser do tamanho do nums. E aí o primeiro cara vai ser Na real, eu estava na dúvida, mas eu acho que aqui eu já posso colocar o primeiro cara para se repetir, porque depois eu só ignoro e aí eu economizo aquela outra linha, e aí conforme eu vou andando com o meu i, em vez de eu fazer isso aqui, eu faço isso aqui, né? E aí eu evito todo aquele redimensionamento toda vez. Aí eu vou deixar aqui ainda o print do prefixo que eu removi, não sei por quê. E aqui, né? E aí, o que o problema tá propondo aqui é que a gente verifique, né? Sempre se esse cara até aqui ele é maior que ou igual, né? Aos carinhas da frente, né? There is at least one element to the right of it that is ok. Return the number of valid splits, né? Na verdade, você vai ter que retornar um número de splits válidos, né? Então, acabei answer até aqui eu tenho 0 splits válidos. E aí, bom, conforme eu for andando, na real, o que eu preciso verificar? A prefixão anterior, quer dizer, a soma anterior com a soma dali para frente, né? E aí o anterior e ali para frente vai ser controlado pelo i, do i até o início, do i até o final. Então, no fim das contas, vai ser left, vai ser igual a minha prefix sum, começando do zero, né? Então, a minha prefixão, na verdade, conforme a gente trouxe lá na fórmula que o Giovanni colocou, vai ser a prefixão. Já o boundary da direita, que vai ser o índice i, menos o boundary da esquerda, né, que vai ser sempre zero, porque eu estou calculando, né, o tamanho da janela do zero até o meu índice, e mais o cara da vez. Na verdade, nessa aqui eu não preciso, né, do menos i mais do menos zero mais zero, porque eu estou calculando para frente, né? Então sempre, se eu estou calculando do zero até lá, sempre vai ser a própria prefixão left. Então o right que eu vou precisar daquela conta. Right vai ser igual prefix sum. E aqui ele está falando, né? Greater than or equal to the sum of the last n minus I minus 1, né? Então, N minus Y. Tá. Então, na verdade, ele está indo para frente. The last N minus 1 minus elements. Agora, eu realmente estou na dúvida se ele está pegando esse cara daqui e esse aqui, ou ele está só fazendo daqui e aqui, né? Porque the sum of the first I plus 1 elements is greater than or equal to the sum of the last. Tá. Os últimos n menos i menos 1 elementos. Então, o n sendo zero. Na verdade, desculpa, né? O n sempre é tudo, né? Saquei. O n é tudo menos
0, menos 1. Saquei. Então, ele realmente está pegando inteiro para lá. Então, o right vai ser o prefix sum, começando do i mais 1 até o até o final, né? Então vai ser esse, na verdade vai ser o final já. Vamos lá. Prefix do final. Prefix aqui que vai ser do o meu último cara vai ser o meu n mesmo, né? O meu len nums menos 1 vai ser meu último cara. Então vai ser meu último cara menos o meu carinha da vez aqui mais o meu carinha da vez no array original, que vai ser o i mais 1, né? E aí eu vou ter o right. E agora eu preciso aplicar, né? Se left for maior ou igual à soma dos outros, né? Então, se left maior ou igual right, significa que a minha resposta incrementa de 1, porque eu tenho um split de array e no fim eu retorno a resposta. Bom, eu vou só... Vamos ver o que acontece. Não estou tão seguro não, mas... Eita. Cannot access local variable I where it's not associated with value. Você pegou o i lá em cima da linha 2 em vez de 0. Ou não Ah, existe i lá em cima. verdade, verdade. Loucura. Valeu, tá empolgado ali já. List out of index, claro, né? Porque aqui o último aqui não faz sentido eu vir para cá e tentar calcular depois dele, porque na real, se esse cara não tá, não, enfim, esse é o último cara que eu tenho que verificar, né? Porque não faz sentido eu tentar ver o lado esquerdo e o lado direito passando desse cara, porque não tem mais lado direito. Então, acho que era isso mesmo. Vamos ver. Boa, boa. Então, em tese, a resolução com a perfixão seria esse cara, né? Eu montei a perfixão, e aí uma vez que eu montei ela, uma vez que eu montei ela, eu consigo sempre. O que eu quero ver? Eu quero, né, testar a parte esquerda, e aí eu posso, né, eu vou andando o índice para frente, eu vou sempre testando a parte esquerda com a parte da direita, né? Se eu não tivesse uma prefixão, eu teria que, o índice agora é o índice 0. Então, deixa eu ver esse cara e deixa eu somar esses caras. Agora o índice é 2. Deixa eu somar esse, e somar esse e comparar eles. Agora o índice é 3. Deixa eu somar esse, e esse aqui, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, só que aí com a prefixão, sempre eu somo do meu índice e eu consigo já ter a soma para os dois lados, né? Só pegando a prefixão desse cara até o fim, ou a prefixão desse cara sozinho, ou depois do índice 2 desse cara e desses caras, né? Então eu consigo ir comparando. Não sei se esse é o melhor exemplo, né? Eu achei que esse aqui era um easy, mas no fim era um médio, que trouxe um pouquinho mais de complexidade do que fazer a perfixão. Só deixando aqui uma coisa bem clara. O primeiro for é óbvio que é essencial, que é para montar a prefixão. O segundo for é proveniente do problema, não do algoritmo em si, da prefixão. Porque o problema pede um número de vezes que ele é maior do que a parte direita da parte esquerda. Isto não muda nada a complexidade do algoritmo, mas é só para deixar claro que ainda assim as operações que a gente falava de O1, elas estão lá. Só que este problema em específico é que pede o número de vezes que isso ocorre. Só para ficar claro essa parte. Sim, perfeito, perfeito. Exato. Acho que o Marcel mandou aqui, ó. Vamos lá. Tcharam. Maximum. Eita. Para apagar. Vamos para achar o Wilson fazer no. Né? Exato, né? Você recebeu, né, o inteiro, né? Lhe foi dado um array de inteiros aí, consistindo de n elementos e um k. Encontre, né, o subarray contínuo, na onde o tamanho é igual a k, e tem uma média máxima, né? That has the maximum average value. Tá, não, que tem uma média máxima não, né?
eu tenho que encontrar o valor máximo, né? A média máxima, né? E retorna esse valor. Qualquer resposta com um cálculo de erro de 0,00001 vai ser aceita, né? Então, beleza. Bom, aí agora fazendo mais de maneira mais legal, e vamos resolver ele com a própria prefixão, né? A gente pode, né, startar então montando, né? Uma prefixão. Depois a gente faz os, né, passa, né? Slide, prefixão, getting the max average. Ok. Então, montar a prefixão, igual a gente fez ali da outra vez, né? A gente pode pegar fazer um array aqui. Eu vou chamar de PS, prefixão. E aí, esse cara ele vai começar com o meu primeiro, o 0, e eu vou ter o tamanho dele, vai ser o tamanho de nums. E aí, eu estou procurando a minha média máxima, então também eu já vou ter aqui a minha max average, que vai começar com 0. E é isso, né? E aí, agora eu vou fazer o slide de K elementos, né? Opa, na verdade, fiz besteira aqui, né? Deixa eu preencher minha prefixão. Já estou pulando a parte fundamental. Então, aqui vai ser o tamanho de nums. E agora, na real, eu posso partir do 1, né? Porque eu já coloquei o primeiro cara. E aí, sempre que eu andar para frente, eu vou pegar a minha prefixão. Naquele item, ela vai ser igual à prefixão anterior, quer dizer, o valor, né, anterior da prefixão, mais o meu carinha da vez, o meu nums. Beleza. E aí agora eu vou fazer o slide na minha prefixão, procurando as médias, né? Então, for i no range. E aí eu posso começar, se o meu K for, por exemplo, 3, eu posso começar no índice 2, né? Índice 2, 1, 0, né? Então, eu posso começar no K-1 e até o tamanho, né? Do meu array. Opa. Tamanho do meu array. E aí, para cada carinha aqui, eu vou calcular a soma da janela, né? E dividir pelo K e verificar, né? Se é maior do que o meu max average até aqui. Tá faltando o win ali na linha. Opa! Valeu, valeu. Obrigadão, né? Valeu demais. Bom, e aí meu average vai ser igual ao range, né, da minha prefixão ali. Então, prefixão, na verdade, não o range, né, mas depois da divisão, vai ser a nossa prefixão do carinha que eu estou. E aí eu vou tirar, né, menos o. Agora eu estou na dúvida se eu pego do 3, mas na verdade não, né? Vai ser o K. Vai ser o 2, e aí se eu estou no índice 2, vai ser 2 menos 3, né? Vai ficar meio esquisito isso aqui. Será que eu deveria... Se eu começo no índice 3 também, vai continuar sendo... Bom, vamos fazer a fórmula aqui primeiro. Eu vou do meu cara atual, que ele é o final da minha prefixão, e o início dela é o meu carinha, menos o meu K. Na verdade, seria menos 2, né? Perdão? Acho que é I menos K mais 1, não? E menos K mais 1. Vai. Exato. É I menos K mais 1. Tava pensando aqui em mudar para ser esse cara menos o K, mas é I menos K mais 1 de fato, para pegar o meu início, né? Porque se eu de fato tirar o K, eu vou cair Então, antes do anterior. início. Exato. Que é até o que a gente falou, né? E Falta aí, somar o próprio cara, né? que vai O ser nosso. I menos K mais 1 também. Exato. Esse é o carinha lá do início. Tá, beleza. E bom, e aí eu já divido essa galerinha aqui por. Opa, na verdade, aqui vai dar meu resultado, né? E aí eu já divido pelo K.
E aí eu vou ter a minha média, e aí se a minha média for maior do que a minha... nem precisa, né? Max average, max, average e average. E aí eu retorno, no fim das contas... Penso que isso, né? Penso que faz sentido. Aí no fim ele conseguiu achar até aqui. Se a gente mandar bala, que tirou. Eita, aí o -1. Por causa do zero, né? Teria que ser Ah, aquele menor int possível, por exemplo. Ou ah, começar o max average. verdade. Não é aqui não? É aqui, né? Verdade, verdade. Se eu não me engano, aí, Matheus, pode me corrigir, mas eu acho que é isso, né? Menos inf aqui, ele já vai ser menor cara possível, Tá eu aí uma acho. coisa que não é mais intuitiva no Python do que no C Sharp, porque no C Sharp é int.minValue, né? Exato, né? É super explícito, né? Agora, float menos infinito É, é meio loucura. Mas show, mas verdade. Era isso. Aqui demorou um tantinho para rodar, mas ok. Ah, né? Mas e esse cara é o que depois a gente, né, falou até design window, e ele é um dos caras que com a fixed design window dá para otimizar mais ainda. Mas é esse cara. Ou daria para a gente jogar também a prefixão para dentro do próprio, né, do próprio array de entrada. Mas no fim das contas seria isso, né? Com esse carinha que a gente consegue calcular, tamanho, aí dividido pelo cara pela web, e boa. Eu acho que é isso, né? Alguém quer trazer algum Só, ponto aí? só deixando claro, gente, o Wilson faz muito rápido porque já está bem enfiado. É só por aí. E outra coisa é que nós estamos no contexto e estamos a arranjar problemas que facilmente já sei que o Wilson também tem já mentalmente vários templates, mas nem sempre a coisa, apesar de ser easy, é assim também tão rápida. Só para não É, dar aquela desmotivada. exato, exato. É que a gente falou de prefixão e pegou um problema de prefixão, né? Mas, pô, aí você pega outra, no algoritmo do dia, ou eventualmente na entrevista, ou até no dia a dia, quando você bate de frente com alguns problemas, a coisa é bem diferente, né? Não é assim, não. Mas não tirando também o mérito, também porque lá está, o Wilson já vem estudando há muito tempo este tópico, facilmente vê a oportunidade e aplica a técnica. Daí nós encontrarmos semanalmente. Exato. Mas é prática, né? No fim é questão de prática, né? Mas assim, por mais que talvez também, mesmo quem não acaba não usando tanto no dia a dia ou estudando tão focado, né? É legal de você, se você bater o olho, você lembrar do nome, do conceito. Eu lembro que tinha lá uma técnica por ficção que pode me ajudar aqui, né? E aí, claro, a gente não consegue guardar tudo na memória, principalmente as coisas que a gente não está praticando muito. Aí o Google ajuda, né? Artigos ajudam, mas pelo menos ter uma base do conceito, o que ele resolve e conseguir encaixar ele nos problemas que aparecem é o principal, né? Mais do que lembrar o template ou algo assim, né? E só outra prova que isto, o Wilson também resolve rápido e eu acho que o Wilson pode falar bem dessa técnica de X em X tempo, nós fazemos lá um recap dos algoritmos para mantê-los novamente ali hot na cabeça, porque não treinando, a coisa simplesmente começa a entrar naquela zona que nunca mais ninguém vai ver. E isso até foi uma técnica que o Wilson nos trouxe aí para nós. De vez em quando vamos fazer um recap, só para manter a coisinha fresca. Sim, sim, com certeza, né? É legal, né? E aí eu acho que né, cada um. A gente tem algumas listas que a gente compartilha entre a gente, né? Mas com certeza cada um monta a tua, né? De acordo com as forças né, e com as partes que precisam ser melhoradas, né? Os pontos de melhorias. Mas com certeza eu tenho ali uma listinha de algoritmos que eu faço pelo menos quinzenalmente, né? Para dar uma refrescada, né? Pô, binary search.
a Deep for Search, Prep for Search, próprio Prefix Sum. Só que aí eu pego algoritmos bem easy, só mesmo para passar fazendo para o cérebro e fixando aquilo cada vez mais na memória, né? Mas como eu disse também, e aí vai no contexto que, né, é que a gente gosta mesmo e é divertido e também há algum tempinho atrás eu estava fazendo entrevistas, então acabava dando um gás. Aí por isso que eu acabava focando mais. Então, às vezes, o que eu quero dizer é, mesmo que você não foque tanto em resolver, né, ah, lembrar os nomes, o porquê e quando aplicar já é o suficiente, né? Aí o resto é anotação, caderno, Google, né, artigos, mas o mais importante é lembrar as técnicas ou as ferramentas e quando aplicar, né? É o que eu penso, pelo menos. Mas boa até. Acho que até o que eu havia pensado aqui, a gente já matou. O templatezinho é aquilo que a gente fez aqui, não tem nem muito o que ser falado. É isso aqui, é o nosso grande template do Fixando. Ah, mas alguém tem mais algum ponto? Alguém também quiser trazer dúvida ou até trazer algo, pode falar. Né? Padrão dos nossos encontros, dizemos sempre que é rápido, mas já vai quanto tempo? Pois é, 1h40 aí já, né? Esse aqui que era o rápido, né? Mas, bom, mas acho que isso aí, então, né? Acho que dá pra gente. E aí, eu também, ali na comunidade, é um negócio que a gente faz. Vocês veem que eu não estou fazendo muito, mas a gente fazia bastante ali. A gente tem um channel que é referente aos algoritmos do dia. Então, todo dia tem um algoritmo aqui, né? Que é o algoritmo do dia. E aí é legal, que aí todo dia vem um algoritmo diferente, né? E aí te força a ficar revisitando padrões, técnicas, né? E alguns problemas que caem comumente, né? Ou em entrevista ou no dia a dia que a gente tropeça neles. Então é legal de fazer o algoritmo do dia, né? Quem é animar também, a gente estava mais animado. Pô, o Nelson tá num streak aí de o que, Nelson? 150 dias aí, sem falhar um dia, é isso? 110, acho. Caraca, tá doido. Mas não sou o único, pera. Acho que o Giovanni também está. Eu te alcanço, né? Estou com 98. Pô, Ah, aí sim, aí sim. hum, É, hum, mas é isso, a gente usa lá na comunidade uma competição saudável para incentivarmos os outros. Fazemos no fórum lá, publicamos, discutimos um pouquinho quando dá, olhamos as técnicas de um e do outro. Hum, e para quem vai começar no lead code, não se sinta desesperado que à primeira vista não consegue resolver. Se a coisa estiver difícil, por exemplo, num easy gaste 10 minutos a tentar fazer, não deu, vai no editorial, nas soluções e estuda a solução, porque se não é hábito, é normal não chegarmos à solução. Mas começando a ver com essa recorrência é quando a coisa começa hum, a se tornar natural. Uhum. Qualquer um de nós olhou pela primeira vez para o Easy e era arte. Uhum. Não tem como. É, Por isso, o, o, o nosso. Acho que todo mundo tá meio que usando esse framework, né? Agora a gente tá. Depois você pega um pouco mais do costume, você passa a saber que, tipo, se você tá demorando mais de certo tempo num easy ou no médio, não perde muito mais tempo, só vai para a solução, estuda ela e na próxima provavelmente você vai lembrar, né? Então, o meu framework é tipo easy. Se eu olhar e tipo em menos de 10 minutos eu não descobrir pelo menos qual técnica eu tenho que usar, eu já começo a ver as dicas, vou no editorial, e se eu passar mais de 15, 20 minutos e não conseguir resolver, solução, né? O médio aumenta um pouquinho para, sei lá, meia hora assim no máximo, 40 minutos. E o hard depende do meu humor no dia. O hard tem dia que eu tento resolver, é, tem dia que eu só desisto e falo, não quero. Só vou ver como é que faz, estudo ele e bola pra frente. exato. Não, tem que ser isso, né? Porque querendo ou não, pô, quem nunca começou a estudar Leet Code ali, ficou lá 4 horas em um problema e 5 horas, e querendo ou não, a gente que é desenvolvedor, né? A gente é resolvedor de problemas, né? Então a gente, pelo menos eu, pô, nossa, dá uma agonia, pô,
tem uma solução, esse cara aqui tá escrito médio aqui, eu não estou conseguindo resolver essa bisnaga. E aí, às vezes, eu fico, né, não vou na solução e fico lá brigando. E no fim, é o que o Giovanni trouxe, né? Compensa muito mais, é um uso muito mais proveitoso do tempo. Você falar, não, ok, deu 20, 30 minutos, não consegui fazer, vou na solução, entendo. Aí, eventualmente, você vai ver alguma coisa na solução que, se você não conseguir fazer, é algum gap, e aí você pode, talvez, aquelas 3 horas que você ia gastar, que eu já gastei bastante vezes, apanhando e não saindo do lugar, você gasta lendo um artigo e lapidando aquele gap ali que te causou, né, o delay na resolução do problema. E só não fica frustrado. Exato. Exatamente. E o Lit Code é isso, né? É reconhecer padrões. Esse é o truque do Lit Code. Então, Sim. Só uma questão, gente. Nós falamos da complexidade do espaço. Acho que a gente falou dela implícita, mas a gente disse qual era a complexidade do espaço. Acho que a gente comentou. Sim, sim, que Comentou. seria linear também, né? Seria linear com array, ou se a gente neutralizar ela usando o próprio array, ou usando alguma técnica, mas aí vai sair de perfeição aí para uma slide window, a gente chegaria na complexidade de espaço constante. Mas falou. Boa, boa. Acho que é Bom, isso. acho que é isso também, galera. Qualquer coisa aí, né? A galera aí que, né, entra na comunidade lá, vai ser bacana de brincar. Bom, valeu demais aí para quem entrou aí. É, fica o convite para toda sexta a gente está aí brincando. Na próxima sexta a gente vai estar falando sobre. Hashtag. ah, Agora vai entrar umas coisas legais, né? Hashtable, aí vai ser nosso mestre das hashtables aí, o Nelson, que vai Supostamente trazer. dividir em duas, não é? Uma mais Exato, exato. teórica e outra mais prática. Exato. Provavelmente na próxima a gente vai ser mais teórico, falar um pouco de algoritmos de hashing, falar um pouco da utilidade da hashtable na resolução de problemas, a utilidade do dia a dia, que tem inúmeras também, até talvez dicionário associativo, né? Umas coisinhas assim. E aí, no outro, mas aí vai ter um critério, Nelson, né? Ou no outro ou antes, aí em um desses dois encontros a gente vai partir para fazer a nossa própria hashtable, né? Implementando ali pode ser um dictionary do próprio .NET, onde a gente vai precisar de uma hashtable interna, ou mesmo criar uma classe ali, né? Tipo, a própria hashtable, né? Da outra vez eu acho que a gente criou um dictionary, né? Em vez de criar a hashtable, mas a gente poderia criar direto a hashtable ali, né? E vai ser bem Outra, legal. outra coisa interessante quando a gente começa a entrar nestas estruturas, eu não sei se para quem está a assistir, se já pensou em ver o código-fonte da própria framework, das estruturas de dados. Acredito que a primeira vez que alguém tentou olhar para o código-fonte da própria framework pensou, nossa, não dá para mim ler. Nós começarmos a estudar os algoritmos, a coisa começa a se tornar mais fácil e a gente começa a ver, ok, agora eu estou apto a perceber o que é que isto está e até ter insights de ideias como as pessoas que pensaram a framework aplicaram de forma inteligente a estrutura de dados e também nos capacita para isso, perceber a própria framework como é que funciona. E a gente de vez em quando vamos longe a explorar essa parte. Sim. Exato, né? Querendo ou não, é onde mais se aplica, né? No dia a dia, raras vezes a gente vê, né, a utilização legal de algoritmos, etc, né? A gente vê algumas vezes, né? Mas algumas vezes. A maioria do tempo a gente está trabalhando em cima de frameworks, abstrações, né? E, mas querendo ou não, tem vários desenvolvedores ou a gente mesmo pode atuar em projetos open source, desenvolvendo frameworks, libraries, desenvolvendo, né, enfim, jogos ou querendo ou não, a gente usa Redis, bancos de dados que outros desenvolvedores desenvolveram, né? E aí essas aplicações já não são, enfim, tem alguém criando as abstrações que a gente trabalha em cima, né? Na maioria, sendo line of business que a gente trabalha. E por muito que nós não aplicamos no dia a dia, nós termos este conhecimento, sabemos qual delas usar. Exato, exato, exato. E essa é a intenção aqui, né?
brincar bastante aí pra gente estar bem afiado, né? Mas querendo ou não, no dia a dia a maioria das vezes, a gente fala que não vê tanto, mas depois que a gente começa a estudar, a gente começa a ver muita oportunidade de estar usando essas técnicas ou estruturas de dados mais elaboradas. Toda a trick de você reconhecer padrão para resolver o leet code é exatamente o exercício ou o músculo que você treina para no dia a dia você também resolver problemas do dia a dia com estruturas de dados mais apropriadas, né? Porque você vai olhar e vai reconhecer o padrão e falar assim, putz, hash table, opa, heap, né? E assim por diante, né? E aí sai do padrão de sempre um array, né? Sempre uma lista, sempre o padrãozinho ali. E de fato, né? O que você estava falando quando você olha o código-fonte das bibliotecas, ou você vai para a parte de SDK, de mais lower level, é onde a maioria das estruturas de dados e algoritmos começa a aparecer. E aí na brincadeira de tentar fazer um framework lá em Java, assim, já de cara já brinquei com Tree, brinquei com BFS, né? Assim, de cara só para brincar, para fazer rota de API e tratar a dependência, né? Injeção de dependência. Então, é uma experiência bacana. Se quiser colocar em prática, foque em biblioteca baixo nível, que com certeza vai precisar dos algoritmos. É, exato, exato. Mas bom, acho que fechou então, né, galera? O que vocês acham? Querem trazer mais algum ponto? Caminhamos aí para o encerramento. Acho que é isso aí. Podem encerrar. Boa, boa. Bom, então, todo mundo que tá aí, valeu demais, né, pela presença, né? Quem estiver assistindo aí pelo vídeo, né, no YouTube também tiver chegado até aí, pô, valeu demais aí também pela presença aí e parceria, né, de chegar até o fim do vídeo. Bom, tá os links, né, vão estar na descrição, a comunidade, Meetup, etc. E para quem está aqui também, fica o convite aí para segunda-feira a gente faz o grupo de estudos e clube do livro focado em algoritmo, em System Design. Sextas-feiras é isso aqui, né? Algoritmos, estrutura de dados, técnicas e esses assuntos legais aí. Mas bom, valeu demais, galera, aí. Até a próxima aí. Tchau, tchau, gente. Valeu. Opa, peraí que eu acho que eu não apertei o botão certo de parar de gravar.